A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Quantos estão felizes nesta noite? Aleluia. O Senhor se faz presente no nosso meio. Ele é fiel nesta noite. Aleluia. Talvez você não entenda o que aconteceu aqui, momentos de oração, aonde homens e mulheres oraram pela sua vida, e crê que barreira caiu por terra nesta noite, porque a palavra de Deus fala que a igreja estava em contínua oração pela vida de Pedro. Pedro estava preso, mas através da oração da igreja, o Senhor enviou o anjo dele lá e libertou Pedro da prisão. E o Senhor quebrou cadeias aqui nesta noite, através das nossas orações. Você pode se colocar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos estar fazendo uma leitura da palavra de Deus. Eu não costumo estender muito a minha leitura, mas nesta noite eu vou estender um pouco a leitura. Vamos estar lendo 10 capítulos, para que você possa entender, mas prometo, eu não vou ser extenso na minha pregação. Livro de Juízes, capítulo 10, versículo 6. Juízes, capítulo 10, versículo 6. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor, e Ele se faz presente aqui neste lugar, e nesta noite você vai sair daqui com a sua vitória na mão, eu creio nisso, aleluia. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos estar lendo do versículo 6 até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e Asterodes, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor e não o serviram. Versículo 7. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-os em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimia e fecharam aos filhos de Israel 18 anos, e todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, da terra dos amorreus, que está em Gileade, até os filhos de Amon, passaram o Jordão para pelejar contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Versículo 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos ao nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: Porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos maonitas que vos oprimia, quando me clamaste, não vos livrei eu de sua mão. Versículo 13. Contudo vós me deixastes a mim, e serviste a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses a que vocês escolheste, para que os livra na hora do aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos, faz-no conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos dias que nos livra neste dia. E tiraram os deuses alheio do meio de si, e vieram ao Senhor do meio de si. Tiraram o Deus alheio do meio de si. Então se angustiou a alma do Senhor por causa da desgraça que estava sobre Israel. Aleluia. Glorificado, exaltado
é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero nesta noite agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem me dado de poder estar ministrando a sua santa e poderosa palavra. Agradeço a Deus por estar aqui neste altar para falar mais uma vez da palavra do Senhor, que o Senhor, eu creio que nesta noite vai falar aos nossos corações. Eu quero também agradecer os meus pastores presidente, pastor Rony e pastora Sumara, são os líderes desta igreja, os anjos a qual o Senhor escolheu para governar, aleluia, e reinar aqui neste lugar, aleluia, para guiar o povo de Deus. Então Deus possa abençoar eles ricamente, e todo o corpo de obreiro desta casa, todos os pastores, amigos e companheiros de ministérios, sem exceção nenhuma, todo o corpo de obreiro, que Deus possa abençoar ricamente, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que nos visita, fique à vontade, pois você está na casa do Senhor. Estou feliz em ver ali o Fábio, a Sueli, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês nesta noite. Aleluia. Amados e queridos irmãos, o texto a qual nós acabamos de ler, ele está relatando uma passagem aonde os filhos de Israel deixaram os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus fala que eles deixaram os mandamentos do Senhor e começaram a fazer aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. Diz a palavra de Deus que eles então começaram a adorar a outros deuses, começou a adorar os deuses dos inimigos deles, pois bem sabemos que os filisteus eram inimigo número 1 do povo de Israel. Agora o povo de Israel estava adorando o Deus dos filisteus, estava também adorando os deuses dos amalequitas e muitos outros deuses, aos deuses da Síria, dos amorreus, dos saduceus. E a palavra de Deus fala que eles deixaram o caminho do Senhor, não quiseram mais servir ao Senhor, deixaram o princípio, deixaram os mandamentos do Senhor para servir a outros deuses pagãos, deuses esse que não poderia fazer nada para eles. Então diz a palavra de Deus que Deus então ficou irado com este povo, e Deus então levantou, aleluia, os filisteus e os filhos de Amon para oprimir este povo. A palavra de Deus fala que este povo foi oprimido 18 anos, aleluia, pelos filisteus, e eles não mais podiam resistir a esse povo. Esse povo estava cativo, tanto fisicamente e tanto espiritualmente, porque eles haviam descido no mais baixo nível espiritual que a nação de Israel poderia chegar, a prestar adoração a outros deuses. Então imagino eu que não só eles, aleluia, estavam oprimidos, mas sim a alma deste povo estava angustiada, aleluia. E a palavra de Deus fala que eles vai clamar a Deus por socorro, eles vai pedir a Deus para que Deus possa ajudar eles uma vez mais, mas Deus vai falar com eles: quando vocês estavam na mão dos egípcios, eu livrei vocês. Quando os filisteus guerrearam contra vocês, eu estava lá com meu braço forte para proteger vocês. Quando os amalequitas se levantaram contra vocês, eu me coloquei como escudo na frente e dei vitória a vocês. Mas com tudo isso, tudo que eu fiz a vocês, vocês me deixaram o meu mandamento, deixaram meus estatutos e foram servir outros deuses. Mas diz a palavra de Deus que Deus vai falar ainda mais: andai agora, clama estes deuses que vocês escolheu, para que ele possa livrar vocês no dia do vosso aperto. Andai agora, clamai ele. Mas a palavra de Deus fala que o povo então se aquebrantou, o povo se arrependeu, aleluia, e disse para Deus: Senhor, nós pedimos a Ti somente esta vez, que nos livra nesse dia, aleluia. E a palavra de Deus fala que o povo tirou
todos ídolos, sacrifício, todos altares, aleluia, que eles prestavam a outros deuses e começaram a servir o Senhor. Em uma outra tradição fala que eles prestaram um culto ao Senhor, começaram a louvar ao Senhor, e a alma do Senhor não pôde resistir, aleluia, quando o povo aquebrantou, se arrependeu, e ele se colocou de pé para libertar este povo. Voltando-se ao início desta passagem, aonde nós acabamos de ler, começamos então, aleluia, a leitura, que a palavra de Deus fala que este povo tornou-se, aleluia, fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eu quero frisar isso juntamente com você, que eles voltaram então a praticar aquilo que eles faziam antes, e eu quero trazer isso aqui para a minha vida e para a sua vida, porque outrora eu e você estávamos no lamaçal do pecado, estávamos condenados, mas o Senhor, Ele desceu no mais profundo lamaçal do pecado e resgatou a minha vida e resgatou a sua vida, aleluia, e te colocou em posição de honra. Outrora você não tinha caráter, outrora você não tinha honra, outrora você era desprezado no meio da sociedade, mas o Senhor foi lá e te resgatou e te colocou no lugar de honra. Você pode adorar ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Mas a palavra de Deus vai dizendo que eles voltaram para o lamaçal do pecado, porque uma vez que o Senhor, Ele nos resgata do lamaçal do pecado, Ele nos traz para a sua presença. Uma vez que eu e você levantamos a nossa mão dia e confessamos ao Senhor, aleluia, nós adquirimos da parte do Senhor vestes brancas, vestes novas, lavada e remida no sangue do Cordeiro. O Senhor colocou um anel de honra no nosso dedo, aleluia. Então eu entendo o seguinte, que quando nós voltamos a fazer as mesmas práticas a qual os filhos de Israel voltou a fazer, nós estamos trocando novamente as nossas vestes. E eu quero te perguntar, qual é a veste que você tem usado? Qual a cor das suas vestes? Como está as suas vestes? Porque muitas das vezes estamos com vestes brancas, mas quando tornamos a fazer as velhas práticas, você está dizendo: eu não quero mais usar essas vestes brancas, eu não quero mais, aleluia, usar esse anel no dedo. Você está invalidando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você está invalidando o sangue de Jesus derramado sobre a sua vida, porque você pega as vestes brancas que o Senhor te deu e vai lá no fundo do baú e procura as vestes manchadas novamente. Você vai lá no fundo do baú e procura as vestes sujas e começa a usar novamente. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que ter vestes brancas. No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 8, a palavra de Deus fala: em todo tempo seja branca as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Como está as tuas vestes? Você tem óleo sobre a tua cabeça? Você tem unção sobre a tua cabeça? Você não pode andar de qualquer jeito, você tem que manter as suas vestes brancas, porque lá naquele grande dia, nos diz a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, no seu versículo 7, no capítulo 7, do versículo 9, a palavra de Deus vai nos dizer, João dizendo: eu olhei e vi uma grande multidão, povos, tribos e nações, estavam diante do trono do Cordeiro, e um ancião me disse: tu sabe que qual é essa multidão? E ele disse: eu não sei. O ancião então disse para ele: esta é a grande multidão que passou pela grande tribulação, que embranqueceram
creram, que embranqueceram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Só vai entrar lá quem estiver vestes limpas, só vai estar lá quem estiver vestes brancas. E o Senhor, Ele quer nesta noite chamar a nossa atenção, como está as nossas vestes. Porque uma vez que aceitamos a Jesus, o nosso nome foi escrito no livro da vida, e estamos passando dias após dias, e não estamos dando importância àquilo que, aleluia, nós, aleluia, adquirimos através do sangue de Jesus. Porque outrora a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus, mas através do sangue de Jesus nós temos de direito de ter vida e vida eterna, se nós permanecermos na presença do Senhor. O nosso nome, ele tem que estar escrito, nós temos que zelar pelo nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia. Eu quero dizer para você, aleluia, como está a tua vida com Deus, como está a tua vida com Deus. Aleluia. Nós temos, irmãos, aleluia, que, aleluia, cada dia perseverar, aleluia, por este nome escrito no livro da vida. No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 em diante, a palavra de Deus fala que Jesus, ele enviou 72 discípulos, aleluia, às casas, e estes discípulos foram, aleluia, e em nome do Senhor, eles expulsaram demônio, no nome do Senhor, eles curaram enfermidade, e a palavra de Deus fala que eles voltaram para casa, voltaram jubilando, voltaram rindo, voltaram felizes, aleluia, falaram: Senhor, pelo teu nome os demônios, aleluia, nos sujeitaram, pelo teu nome nós curamos, pelo teu nome nós expulsamos demônio. O Senhor disse: olha, eu vi Satanás cair do céu como relâmpago, eu dei poder para vocês para pisar em serpentes e escorpiões e todo dado inflamado de Satanás, mas todavia não alegrai por ter poder sobre os espíritos imundos, mas todavia alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Aleluia. Perseverança, perseverança. Esse povo de Israel, eles não tinham perseverança, viviam em caminhos inconstantes com o Senhor. Eles eram inconstantes. Uma hora eles queriam, outra hora eles não queriam. Uma hora eles queriam adorar o Senhor, outra hora eles adoraram outros deuses. Mas a palavra de Deus fala no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, aonde o povo estava cocheando em dois pensamentos. A palavra de Deus fala que Elias falou: ninguém pode andar cocheando em dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, siga-o. Se é Baal é Deus, siga-o. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode. Você não pode. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, a palavra de Deus fala que ninguém, aleluia, pode servir a dois senhores, porque você vai alegrar um e entristecer o outro. Você não pode viver em cima do muro. Ou você é frio, ou você é quente. Se você ser morno, não sou eu que diz, mas a palavra de Deus fala: vomitar-te-ei da minha boca, vomitar-te-ei da minha boca. Mas o Senhor nos chama, aleluia, para um concerto nesta noite, porque muitas das vezes estamos em uma campanha, derrubando muralhas, mas muitas das vezes somos nós, pastor Haroldo, que criamos várias muralhas, alguma coisa dentro de nós, construímos sacrifícios dentro de nós, levantamos altares dentro de nós, coisas que tomam o lugar de Deus, que tomam a primazia de Deus na nossa vida, e nós achamos que está tudo certo, e não está.
Você pode fazer a campanha aqui, nós podemos orar para você, mas se você não arrepender e fazer como este povo, arrancar no meio de vocês todos os ídolos, todos os deuses, todo altar e sacrifício a deuses pagãos, não vai acontecer nada na tua vida, porque a adoração tem que ser dada a Deus, a adoração tem que ser dada a Deus. E nesta noite nós vamos orar ainda, e você vai fazer um relatório como está a sua vida, você vai fazer um relatório, aleluia, como está a sua vida com Deus, porque o seu nome não pode sair do livro da vida. Você tem que almejar isso, é a promessa que nós temos, a cidade santa, nós temos que almejar isso, um dia iremos para lá, isso tudo que nós estamos passando, sofrimento, dor, tribulação, não é nada comparada àquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a sua vida, então temos que perseverar, não cochieis em dois pensamentos, vamos perseverar. Você tem promessa. Caleb, ele é grande exemplo de perseverança. Ele é um exemplo para mim e para você, aonde ele recebeu a promessa de Deus, na idade de 40 anos, ele recebeu a promessa de Deus. Se passaram 45 anos, ele já estava com 85 anos, quando eles entraram na terra prometida. E quando Josué estava distribuindo as terras, os filhos de Judá apresentaram, e ali estava Caleb, junto com os filhos de Judá, e ele falou: eu quero a minha parte, eu quero a minha promessa, que Deus me prometeu através do seu servo Moisés, eu quero a minha promessa. Você quer a sua promessa? Você quer a sua promessa? Você tem que perseverar. Você tem que perseverar. O Senhor, Ele vai te renovando a cada dia. Ele vai te renovando a cada dia. É triste, irmão, quando você olha, você vê alguém, aleluia, na igreja, aí você olha, Deus enche aquela pessoa com o Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, aquela pessoa é cheia. E no passar do tempo, você procura essa pessoa no meio do banco, e você já não vê mais, porque desistiu, largou mão da promessa, não quis mais, voltou para o mundo, voltou para adorar as coisas do mundo, voltou para adorar Satanás, porque a palavra de Deus fala que todo aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E quem é o príncipe desse século, deste mundo, é Satanás. Quando você larga Deus e vai servir as coisas deste mundo, você está prestando adoração a Satanás. Você está rejeitando tudo aquilo que Jesus fez por sua vida um dia. Mas que nesta noite você possa pensar como está a tua vida. Como está a tua vida? Ainda há solução, porque Jesus está aqui. O Senhor foi misericordioso para aquele povo. Ele levantou em favor daquele povo novamente. E Ele pode levantar ao seu favor. Ele pode levantar ao seu favor. A palavra de Deus fala no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 32, que o povo pecou, construiu deuses de ouro, e Deus se irou com esse povo. Mas Moisés, ele vai interceder pelo povo, falando: Senhor, esse povo levantou deuses de ouro, mas perdoa, Senhor, perdoa esse povo. E ele foi muito mais além: se o Senhor não perdoar, risca meu nome do teu livro, a qual o Senhor colocou o meu nome, que é o livro da vida. Versículo 33, Deus fala para Moisés: riscarei do meu livro todo aquele
que pecar contra mim. Todo aquele que pecar contra mim, este será riscado do livro da vida. Mas que nesta noite, irmãos, nós viemos consertar nossa vida com Deus. Viemos colocar nossas vestes novas novamente, nossas vestes brancas, para que o Senhor, Ele possa nos abençoar, para que o Senhor possa nos fortalecer nesta noite. Segunda-feira à noite, eu estava vindo para a igreja, estava eu, minha esposa, meu filho, a irmã Lena e meu irmão. Minha esposa estava dirigindo. Eu tive um dia muito duro na segunda-feira. Trabalhei lixando parede o dia todo e minhas mãos ficou muito russa. Eu lembro que a minha esposa me deu um creme para passar na mão. E eu comecei a passar aquele creme na minha mão. De repente eu olhei para a minha aliança e percebi que a minha aliança, ela estava meia fosca. Ela não estava com brilho quando eu casei com a minha esposa. Ela não estava, e eu comecei a olhar. E o Espírito Santo de Deus, ele começou a ministrar forte ao meu coração. Eu não tenho vergonha, irmão, de falar aqui, porque Deus, Ele fala conosco. Deus fala conosco. Não precisa profeta vir falar com nós. Deus fala conosco. E o Senhor, o Espírito Santo me fez uma pergunta. E a sua aliança com Deus, como ela está? Ela está fosca ou ela está brilhando? E nesta noite eu quero te perguntar: como está a sua aliança? Porque se a minha aliança está polida, se eu levantar ela aqui, lá da porta vai dar para ver o brilho dela. Mas se ela tiver fosca, ninguém vai ver o brilho dela. Mesma coisa a nossa aliança com Deus. O mundo tem que enxergar o brilho de Deus, da nossa aliança com Deus de longe. Porque se a nossa aliança com Deus estiver fosca, o mundo não pode nos enxergar como referencial de Deus. Eu quero fechar essa pregação contando uma ilustração. Já contei ela uma vez aqui no culto dos jovens. E eu quero contar para finalizar. E nós vamos orar, pastor Haroldo. A história conta de uma coelhinha. E ela teve 5 coelhos. Todos eles brancos. Só que tinha um entre os 5 que nasceu mais forte, mais robusto. E era tempo de neve. E ele todo dia chegava para sua mãe, coelhinha, e perguntava: estou doido para sair lá fora. Deixa eu ir lá fora. Ela dizia: ainda não. Ainda não é hora de você ir lá fora. Mas de tanto ele insistir, ela permitiu que ele saísse para dar uma volta lá fora. Mas antes ela chamou ele e disse: olha, aí fora tem um grande gavião, e ele come todo aquele que ele vê. Porém a ponta do seu nariz, ela é preta, e ele pode te avistar. Mas quando você sair e você vê a sombra do grande gavião voando por cima de você, você enfia o seu nariz entre as neves, porque o seu pelo é branco como a neve, e ele não vai te enxergar. Você vai confundir ele. Ele falou: ok. E assim ele foi brincando. Quando de repente a história diz que ele encontrou um rato e começou a conversar. E ele achou estranho, porque aquele rato não tinha a mesma aparência dele. Então ele disse: eu sou um rato. E ele perguntou: aonde você vive? Eu vivo nas casas, eu vivo nos basements, nos porões. Vamos para lá brincar? Eu não posso. A minha mãe falou para mim não ir muito longe. Eu não posso ir lá. Mas o rato convenceu ele, e ele foi. Entraram em um porão, e ali tinham muitos sacos de carvão, e eles começaram a brincar.
E chegou a hora dele voltar para casa. Então ele saiu, deixou, despediu do rato e voltou para sua casa. Quando ele estava quase chegando na sua casa, ele viu o gavião. Ele viu a sombra do gavião. Eu adiantei um pouquinho, eu quero voltar. Antes, quando ele saiu da casa, ele viu a sombra do gavião. E ele se escondia, assim como a sua mãe falou, no meio das neves. E agora ele estava voltando. E quando ele viu a sombra do gavião novamente, ele disse: vou fazer como antes. Eu vou me esconder. E ele se colocou então entre as neves. Mas o seu pelo estava sujo de carvão. Estava negro. E se tornou um alvo fácil do gavião. E o gavião desceu, pegou. E a sua mãe viu o gavião passar com ele na boca. Moral da história: as nossas vestes têm que estar brancas. Porque quando estamos com vestes brancas, representando santidade, fidelidade com Deus, o inimigo da nossa alma, ele não pode tocar em nós. Mas quando nós sujamos as nossas vestes no pecado, nos tornamos alvo fácil de Satanás, nos tornamos presa fácil de Satanás. Mas que nesta noite você vem estar com as suas vestes brancas. Pastor, eu estou com as minhas vestes sujas. Tem como eu reconciliar com Deus e pegar minhas vestes brancas novamente? Tem como. O Senhor tem vestes brancas para você. O Senhor purifica as suas vestes com o sangue do Cordeiro. Ele purifica as suas vestes com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você se coloque de pé. Pastor Haroldo, neste momento, se coloque de pé, igreja. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos estar adorando ao Senhor. Vamos estar meditando nessa palavra que falou muito ao meu coração. Antes dessa palavra ser pregada a você, ela foi pregada ao meu coração. E nesta noite, o Senhor quer nos envolver com a glória dele aqui nesse lugar. O Senhor quer nos envolver. Eu quero que você comece a adorar ao Senhor aí no seu lugar. Feche os seus olhos. Começa a pensar na tua vida. Ninguém está aqui para te acusar, para te julgar. Mas cabe a cada um de nós analisar a nossa vida como está diante do Senhor. Começa a pensar na sua vida como está. Estamos em uma campanha em quebrar muralha. Quebra a muralha nesta noite que está dentro de você. Quebra a muralha nesta noite que está impedindo você, aleluia, de alcançar as promessas de Deus na sua vida. Mais interessado está em te abençoar é o Senhor. O Senhor quer te abençoar nesta noite, mas arranca altares de dentro de você nesta noite. Preste um culto de adoração ao Senhor. Renova a sua aliança com Deus nesta noite. Dá uma polida na sua aliança com Deus nesta noite. Aleluia. Deus, a tua palavra foi lida e pregada, ó Pai. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor agora, ó Pai, que vem sobre a nossa vida, meu Pai. Vem sobre a nossa vida, meu Deus, como uma brisa suave, ó Pai, e nos faça, ó Deus, a pensar e a examinar a nossa vida, naquilo que nós temos, ó Pai, de consertar, de melhorar diante do Senhor, para que a Tua presença possa ser real no nosso meio, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Será que você pode pedir ao Senhor? Será que você pode pedir ao Senhor aí? Enche-me, Senhor, nesta noite. Renova a minha aliança, Senhor, contigo. Enche-me do teu Espírito Santo. Aleluia.